Sejam muito bem-vindos à nossa aula demonstrativa do estágio curricular para os anos finais do ensino fundamental. Eu me chamo Rômulo Frederico Carneiro Reis, sou acadêmico do curso de licenciatura em música pela Universidade Estadual do Maranhão, Polo Caxias, e hoje iremos demonstrar uma aula expositiva de iniciação ao teclado ou iniciação ao piano, visto que os conteúdos dessa aula são os mesmos para ambos os instrumentos. Nós iniciamos essa aula para explicar para os alunos como reconhecer as notas no piano ou no teclado, como que essas notas estão organizadas, como podemos identificar as oitavas, como podemos fazer uma escala, como podemos reconhecer a nota Dó, a nota Sol, a nota Fá e assim sucessivamente. É interessante nós entendermos, queridos alunos, que a primeira coisa que precisamos saber reconhecer no teclado é a sua forma, como é que podemos dizer, a sua forma de cor, né? Quando você olha para o teclado de um piano, a primeira coisa que você percebe de cara é as cores das teclas. E esse é um padrão colocado e reconhecido universalmente. Você tem teclas brancas e teclas pretas. Isso é a primeira coisa que nós observamos em um teclado. E essas cores, elas não são colocadas e não são escolhidas por acaso. Elas fazem parte da forma como nós precisamos reconhecer que tipo de notas nós iremos tocar. E isso faz parte de uma organização que não diz só respeito às 7 notas musicais, que às vezes nós aprendemos basicamente que existem 7 notas musicais. Na verdade, existem 12 notas, quando nós incluímos as teclas brancas e as teclas pretas. Quando nós tocamos, por exemplo, as teclas brancas, a partir de Dó, nós vamos ter, se tocarmos só as teclas brancas, nós teremos 7 notas a partir de Dó. Sol, Lá, Si, Dó, em escala ascendente. Quando nós usamos, por exemplo, e tocamos as notas brancas com as notas pretas, nós temos então as 12 notas, né? E um som diferenciado. Que é o que nós chamamos de escala cromática, onde temos uma sensação diferente, temos uma sensação auditiva diferente quando nós tocamos essas notas dessa maneira. Então, nós temos que entender primeiramente isso, caros alunos, que o teclado ele é organizado em 2 cores diferentes, onde você vai encontrar as teclas brancas e as teclas pretas. Uma outra coisa importante que você entenda é que as teclas pretas, elas não têm o mesmo tamanho das teclas brancas, elas são um pouco menores e são colocadas um pouco mais para dentro do teclado, nós podemos dizer assim. E essa organização é feita justamente para que nós possamos com facilidade identificar os sustenidos e os bemóis, que são notas alteradas dentro de uma escala, dentro de uma tonalidade. Isso aí já é um outro assunto que a gente poderia abordar em uma outra aula. É só para que vocês possam entender que no teclado essas notas pretas, elas vão nos ajudar a entender quando quando há um tom diferente, ou quando há uma nota que sobe meio tom, que é o que nós vamos daqui a pouco falar, ou quando ela desce meio tom. Por exemplo, nós temos aqui a nota Dó. Novamente eu vou começar com a nota Dó. E aí você vai ter essa nota, e se você subir ela meio tom, você terá Dó sustenido.
meio tom, eu estou tocando a tecla preta, Dó, tecla branca, tecla preta, Dó sustenido. Uma outra coisa que é preciso trabalhar e explicar para vocês é também como a outra forma de organização que existe no espaço do teclado. Nós acabamos de falar das cores, nós temos teclas brancas, que seria também chamada de escala diatônica, a escala diatônica ou escala natural. Nós temos as teclas pretas que vão compor a escala cromática. Porém, nós também vamos ter uma outra organização que são, você vai encontrar duas teclas, vou colocar para cá, duas teclas, aqui está melhor, duas teclas pretas e três pretas. Lembrem sempre disso, duas teclas pretas e três pretas. Isso é muito importante. As pretas têm essa divisão, duas pretas, para cá, três pretas, duas pretas, três pretas. Para nós identificarmos a nota Dó e assim toda a sucessão de notas que vem após Dó na escala natural, na escala diatônica, é muito importante que nós possamos entender o seguinte: você vai ter duas pretas e sempre a nota Dó vai ser a tecla branca que vem antes das duas pretas. É muito interessante isso. Sempre a nota Dó ela vai vir antes das duas pretas. Então aqui nós temos um Dó. Então nós vamos ter aqui também um outro Dó. Um outro Dó. E sucessivamente nós teremos todas as outras notas. Ré, após o Dó, no meio das duas pretas, o Mi, depois das duas pretas, Fá, que vem antes da primeira das três pretas, depois Sol, que vem antes da segunda das três pretas, Lá, que vem antes da terceira das três pretas, e Si, que vem depois da terceira das três pretas. E assim, após Si, nós não temos nenhuma tecla entre as duas, entre Si e Dó, logo então vem o Dó. E aqui nós já sabemos que, como não tem uma tecla preta entre Mi e Fá, e entre Si e Dó, nós concluímos então que Mi e Fá são semitons. E o que são semitons? Semitons são o semitom é a menor distância, digamos assim, entre dois sons na nossa configuração sonora ocidental. Porque no Oriente você vai encontrar também outras distâncias também. Mas é importante que você só entenda isso, que aqui nós temos a menor distância entre dois sons, é o semitom. Mi, Fá, Si e Dó. Pode ser Fá, Sol sustenido, sempre quando de fato uma tecla está bem ao lado da outra. Então Dó sustenido é um semitom. Dó sustenido e Ré é um semitom. Ré e Ré sustenido é um semitom. Ré sustenido e Mi é um semitom. Então nós encontramos essa primeira organização do teclado, onde nós podemos encontrar as notas. Lembrando, Dó é sempre a nota antes das duas pretas e assim sucessivamente. Essa primeira parte de iniciação ao teclado ela é muito importante, porque vocês têm que entender que o teclado ele se organiza por cores, por formas e por posições onde as teclas elas estão colocadas e como que fica a configuração desse teclado, que nada mais é como uma forma de organizar, de melhor visualizar e de melhor trazer uma facilidade para a execução do tecladista e do pianista. Muito obrigado por terem assistido essa aula.
Bons estudos!